Esse é o trabalho de conclusão de curso do aluno Fernando Abreu Rodrigues, intitulado Avaliação Técnica e Econômica de uma Câmara Germinativa de Baixo Custo. Foi defendida no dia 10 de dezembro de 2020, às 10 horas, de forma remota. A banca foi a professora Gimenez de Almeida Figueira e o professor Ricardo Abranches Félix Cardoso Júnior e eu, Marcos Teixeira, professor orientador. Então, bom dia a todos. A pesquisa ela partiu do seguinte problema: qual a efetividade técnica e a viabilidade econômica de uma câmara de germinação de baixo custo em comparação com seu congênere de mercado? Desse modo, o objetivo foi a realização de testes de germinação fisiológicos para as espécies de eucalipto grandes e eucaliptos urograndes, comparação com os resultados encontrados na literatura, então a validação técnica da câmara de baixo custo. Também foi feita uma análise econômica e financeira para a câmara de baixo custo em relação à de mercado. O teste de germinação, ele garante aos produtores e aos comerciantes uma qualidade da semente e também padroniza o poder germinativo dela, é fornecida de uma forma padronizada. A produtividade ela é afetada diretamente pelo vigor, então compreende-se que sementes mais vigorosas elas apresentam maior possibilidade de sucesso em campo. O trabalho foi feito uma abordagem quali-quantitativa, com os testes fisiológicos que foram escolhidos os testes de velocidade, por serem os testes mais antigos quando relacionados a vigor. Foram escolhidos, então, as fórmulas de Kotowski, Edmund-Rapala e Maguire para os testes fisiológicos. A fórmula de Kotowski, que é o CVG, o coeficiente de velocidade de germinação, é expressa em porcentagem. A fórmula de Edmund e Rapala, ela é a velocidade de germinação, mensura o tempo médio de germinação, expressa em dias. Já o IVG, que é a fórmula do Maguire, é o índice de velocidade de germinação, e por ser um índice, não é expresso em unidades. Os materiais e métodos vão ser apresentados na seguinte ordem. Os lotes utilizados foram adquiridos na empresa A, de eucalipto grandes, e na empresa B, de eucalipto urograndes. No caso de eucalipto grandes, a empresa fornece um poder germinativo de 80% e uma quantidade de semente de 10 mil sementes a cada 100 gramas. Já no caso do eucalipto urograndes, não há nenhuma menção quanto ao poder germinativo, e a quantidade de sementes é de 8 mil sementes a cada 100 gramas. A câmara germinativa utilizada no ensaio, ela foi construída e elaborada pelo Pedro Peçanha, possui capacidade de 17 litros, é envolvida com material isolante e com uma lâmpada de LED de 15 watts. Já o material usado para os testes foi papel específico para teste de germinação, água destilada, sacos de polietileno. Inicialmente, foi realizado, então, um pré-teste para verificar se havia alguma necessidade de algum processo que superasse a dormência, se era possível realizar os testes em substrato rolo de papel, tendo em vista que o substrato recomendado pelas regras de análise de sementes, o RAIS, para a espécie eucalipto, é sobre semente. No final, então, verificou que não haveria necessidade de nenhum processo de dormência, e que sim, o teste de germinação poderia ser realizado em rolo de papel, pois ele passou pela tabela de tolerância, o que validou o teste. A tabela de tolerância máxima também é fornecida pelo RAIS para testes de repetições pesadas. Os tratamentos aplicados foram 9 diferentes, variando então a temperatura em 17,5, 25 e 30 graus, e as umidades em 1, 2,25 e 3 vezes o peso do papel. As temperaturas foram escolhidas por serem os limites que foram conseguidos dentro da câmara germinativa, que garantissem, então, uma temperatura constante durante todo o experimento, e as umidades foram escolhidas com uma revisão na literatura. A quantidade de sementes escolhidas, então, recomendada pelo RAIS, é de 0,1 grama por repetição, sendo aplicado 4 repetições por tratamento. Então, elas são distribuídas de forma uniforme sobre o substrato. A primeira contagem ocorre 5 dias após o início do teste, o que também é recomendado pelo RAIS. E então é removido as plântulas normais para melhor desenvolvimento das sementes remanescentes no substrato. Esse procedimento ocorre nos dias subsequentes até o final do processo. As plântulas normais serão entendidas como aquelas que possuem raiz primária, hipocótilo e cotiledones bem desenvolvidos,
e o final do teste ele é a 14 dias após o início do ensaio, podendo ser estendido por mais 7 dias. Quanto ao consumo de água, foi considerado 6,2 para o teste de uma vez o substrato papel, 14 e 18,6 ml para os testes de 2,5 e 3 vezes o peso do papel. A energia ela foi separada em consumo pela lâmpada e consumo pelo sistema. O consumo pela lâmpada, as temperaturas de 17,5 e 25 graus, elas apresentaram, a lâmpada ficou acionada durante 8 horas, já na de 30 graus, a lâmpada ficou acionada por 16 horas, para assim garantir uma temperatura constante durante todo o ensaio. Quanto ao sistema, foi adotado que a câmera acionaria 2 coolers de 3,6 watts cada um e 2 placas Peltier que, trabalhando na faixa de temperatura que foi aplicado os testes, seriam de 20 watts cada um. Para a estimativa de custos de emissão de carbono, primeiro foi calculado o carbono que deixaria de ser absorvido por uma floresta que originaria o papel, isso no caso para o carbono equivalente do papel. Já para os demais gastos, foi utilizado o fator médio mensal, fornecido pelo Sirene, que é o Sistema de Registros de Emissões, durante o período que foi realizado o teste. Dessa forma, é possível converter carbono equivalente em energia e energia em carbono equivalente. Já para estipular um valor monetário ao consumo de energia, foi utilizada a tarifa da concessionária Enel, fornecida pela ANEEL. A avaliação econômica, ela foi feita na comparação entre os custos das amostras do ensaio. Já na análise financeira, usou como base o método de fluxo de caixa, aplicando-se então um VPL por horizonte de 5 anos e uma taxa de 6,6% ao ano. Essa taxa foi escolhida por ser próxima da poupança para períodos antes da pandemia. A câmera germinativa de mercado escolhida para ser comparada com a câmera de baixo custo, ela possui capacidade de 120 litros, revestida de polímero permoldado, possui uma faixa de trabalho de menos 10 a 60 graus, 4 lâmpadas de LED de 10 watts, 200 watts de potência instalada e com um custo esperado de R$ 4.800 aproximadamente. Essa câmera foi escolhida por ser a de menor valor encontrado durante a pesquisa. Os resultados de discussões são dispostos nessa ordem, sendo que no teste de germinação, tanto para o eucalipto grandes como para o eucalipto urograndes, foram feitos os tratamentos por tolerância máxima, que também são fornecidos pelo RAIS. Consiste em pegar as 4 repetições, o maior valor e o menor valor, subtrair um do outro, então comparar com a tolerância. Todos eles foram, para o eucalipto grandes, todos eles foram validados por esse teste de tolerância máxima, fazendo uma ressalva que na T5, que é a recomendada pelo RAIS, de 25 graus a 2,25 vezes o peso do substrato, a eucalipto grandes apresentou um poder germinativo de 88%, o que supera o que foi fornecido pela empresa A, também supera os padrões mínimos da Comissão de Controle de Sementes Florestais. No eucalipto urograndes, a tolerância também passou, foi utilizado o mesmo método, foi validado pela tolerância máxima, porém, para o T5, que seria o recomendado pelo RAIS, o poder germinativo de urograndes apresentou apenas 37%, o que está abaixo dos padrões mínimos, e como não havia nenhuma menção pelo fornecedor, não é possível comparar. Porém, durante todo o ensaio, foi possível notar que existiam algumas impurezas junto às sementes, como pedras e exoesqueleto de insetos. Isso pode ser uma causa para a deterioração das sementes analisadas. Quanto ao teste de vigor de eucalipto grandes, é possível ver que, pelo teste de F, foi significativo quase todos os fatores analisados, não sendo significativo apenas em umidade e a interação. E quando comparado às temperaturas separadamente, é possível ver que 17,5 graus, que é a temperatura abaixo da ótima, que é a recomendada pelo RAIS, os resultados eles foram inferiores. Isso já era esperado, tendo em vista que as sementes com temperaturas muito baixas, elas demoram mais para desenvolver e por isso ficam mais tempos expostas ao meio.
Já na Ouro-Grandes, também houve diferença significativa nos demais fatores, sendo que apenas em velocidade de germinação e coeficiente de velocidade de germinação não houve diferença significativa. Os resultados das diferentes temperaturas também apontam que 17,5, onde existem os piores resultados, e a eucalipto Ouro-Grandes ela apresentou maior sensibilidade com a variação de temperatura. Porém, como o poder germinativo da Ouro-Grandes foi muito baixo, os resultados apresentados podem ser discrepantes em relação à mesma espécie com sementes com maior poder germinativo. Quanto à umidade, o índice de velocidade de germinação apresentou maior sensibilidade com a variação da umidade, sendo que o excesso de disponibilidade de água e a escassez, os resultados foram menores. Isso vale tanto para eucalipto grandes como para eucalipto Ouro-Grandes. Isso aponta que quando a umidade está fora da ótima, a plântula demora mais para se desenvolver. Quanto ao consumo de água para a câmara germinativa, para a câmara de baixo custo e para a câmara germinativa do mercado, a quantidade de água ela foi a mesma para cada para cada tratamento, sendo que apresentaram os mesmos resultados quando aplicado uma vez o peso substrato, 2,26 e 3. Eles diferem entre si. Já na energia consumida, é possível ver que nos testes T6, T8 e T9, energia consumida pela luz, houveram um maior valor, porque a luz ficou ligada por mais tempo para garantir a temperatura. Já na energia consumida pelo sistema, os resultados foram iguais, porque considerou-se que a câmara germinativa de baixo custo ficaria ligada durante 14 dias, 24 horas. Na câmara germinativa de mercado, não há diferença na energia consumida pela luz, por ela trabalhar numa faixa de temperatura entre menos 10 e 60, então não havia necessidade de você manter ela ligada para garantir a temperatura. Assim como a energia consumida pelo sistema também foi a mesma. Os parâmetros foram os mesmos adotados com a câmara germinativa de baixo custo. A quantidade de água é a mesma fornecida pela tabela 7 apresentada. Na estimativa de custo de emissão de carbono, o peso para cada tratamento de papel foi de 74,4 gramas, o que representa aproximadamente 0,11 de carbono equivalente. Então, os gastos de papel foram os mesmos, e há uma pequena diferença nos testes T6, T8 e T9, pelo gasto de energia, que foi justamente da lâmpada ter ficado mais tempo ligada. Já na câmara germinativa de mercado, as duas tabelas são apresentadas por repetição, ela não apresenta diferença entre tratamentos. Quando é feito um comparativo econômico, é visto então que para o ensaio que foi aplicado nessa pesquisa, a câmara germinativa de baixo custo teve um valor mais baixo, em comparação com a câmara germinativa do mercado. Já quando é feito um comparativo econômico por repetição, notou-se que a câmara germinadora de baixo custo ela apresenta um resultado 62,5% maior em relação à câmara germinadora do mercado. Também vale ressaltar que a última coluna, onde está gasto de energia elétrica, esse gasto de energia elétrica ele é referente ao carbono equivalente. O valor ele foi menor porque a câmara germinativa de mercado ela consegue trabalhar com mais amostras, então esse valor é diluído no número de amostras. Quando foi feita a análise financeira, a operação foi considerada como o gasto de energia e os insumos, o gasto com papel. Então, quando você aplica o VPL, você tem um custo por amostra, por ano, de 343,05 centavos. Já no caso da câmara germinativa, por ter maior custo de operação e maior custo de insumo, além do maior custo de aquisição, ela apresenta 2.254,73 centavos. Quando é feito o comparativo, a câmara germinativa de baixo custo, ela apresenta um custo financeiro por amostra 2,6% menor em relação à câmara germinativa de mercado, o que mostra que não há diferença entre você operar com uma câmara germinativa de baixo custo ou você operar com uma câmara germinativa de mercado. Portanto, por fim, conclui-se que o teste de germinação e de vigor, ambas as espécies,
apresentaram maior sensibilidade com menor vigor quando foram submetidas a temperaturas mais baixas, e a câmara germinativa ela é possível ser utilizada em testes de vigor para eucalipto. Por fim, é possível concluir que a câmara germinativa ela é uma alternativa viável para os pequenos produtores ou cooperativas que têm uma demanda de amostragem menor, em comparação com uma câmara germinativa de mercado. Obrigado.